Oi, meu povo, bom dia! Bom dia! Primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz. Hoje eu decidi que eu vou fazer um diáriozinho sobre como vai ser a minha quaresma. Vou fazer, claro, né, algumas coisas relacionadas a jejum, a oração. Eu acho a quaresma uma oportunidade incrível da gente estar treinando, né, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E sendo esta uma oportunidade incrível, a gente não pode perder. Eu, pelo menos, sempre gosto de fazer um propósito, né? Eu sempre crio uma estratégia para a minha quaresma. O que eu estou precisando melhorar como pessoa? Em que eu estou precisando melhorar como ser humano? Então, eu foco naquilo que eu preciso melhorar e eu passo a minha quaresma fazendo um exercício de deixar tudo no piloto. Em vez de deixar tudo no piloto automático, eu vou tentar ser o programador. Em vez de ser o programa, eu vou ser o programador. Eu vou ver que aquilo que eu estou fazendo no automático e vou tentar fazer uma correção. Eu vou tentar dizer, epa, isso aqui eu não estou fazendo direito. É uma oportunidade que eu tenho de corrigir. O que é que está me dominando? O que é que eu deixo no automático e acaba me dominando e que eu não estou tendo o domínio, que eu não estou controlando. É isso que eu vou exercitar. O jejum, ele serve para isso. Eu adoro falar de jejum. Talvez em outro dia a gente fale sobre isso, porque meu propósito em si, eu escolhi escolher um livro da Bíblia para poder compartilhar ele. E eu escolhi o livro do Gênesis. E por que eu escolhi? Eu escolhi o livro do Gênesis porque é um dos livros que eu acho que ele é chave para entender toda a Bíblia. E eu vejo as pessoas dizendo assim, tem coisas na Bíblia que eu acredito, tem outras coisas que não. E, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia com relação a isso. Não dá para você escolher coisas do livro da Bíblia para você acreditar e outras não. Ou você acredita nela toda, ou você não acredita em nada. Porque ela está totalmente conectada. Esse livro inteiro, ele fala de um único assunto do começo, desde a primeira palavrinha que começa a Bíblia até a última. Ela fala de uma pessoa. Esse livro inteiro fala de uma oferta de uma pessoa e não dá para você acreditar em algumas coisas e outras não. Então é por isso que eu resolvi escolher o Gênesis, porque tem muitas pessoas que assim, isso aqui é muito difícil de acreditar, isso aqui eu não acredito. Meu chazinho. Isso aqui eu não acredito, isso aqui eu não vou acreditar. Isso invalida todo o resto. Não dá para você acreditar em algumas partes da Bíblia e outras não. E sem dúvida o livro do Gênesis é como se fosse a base, é a origem de tudo. Tá entendendo? É de onde você veio, como é que você sabe para onde é que você vai se você nem sabe de onde você veio. Entendeu? E é um livro que é muito criticado. Eu não tô falando de ateus não, tá, gente? Eu tô falando de no nosso meio mesmo. As pessoas descredibilizam, querem juntar a ciência. Gente, olha só. Eu valorizo a ciência. Eu acho que a ciência, inclusive, na verdade, ela testifica de Deus. Entendeu? A ciência, ela testifica de Deus. A gente quer muito ver as coisas racionais, quer muito casar a ciência com as coisas, e eu não sinto necessidade disso aqui na Bíblia. A ciência pode até me ajudar, e ela me ajuda a entender muita coisa da Bíblia, mas em primeiro lugar é a Bíblia. Ela é a verdade absoluta para mim. Se na Bíblia está dizendo, eu vou olhar primeiro o que é que ela diz, porque assim, ela mesmo se confirma. Tem passagens lá no Evangelho em que Jesus ele usa o Gênesis como um livro histórico real, um livro sério que conta uma história verídica, certo? O apóstolo Paulo também se faz referência ao Gênesis como um livro absoluto, que contém a verdade. O livro de João, a gente vai ver do Evangelho de João, a gente vai ver hoje, né, que ele vai dar uma pistazinha bem bacana. Pista não, ele vai... Que pista, né? Que pista? Na verdade, ele vai esclarecer
com clareza do que fala a Bíblia inteira. Né? Como eu disse, a primeira pista já está na primeira palavra da Bíblia. Porque assim, como eu gosto muito da Bíblia, eu não fico só lendo ela e pronto, e acabou não. Eu vou procurar a etimologia da palavra no hebraico e eu vou tentar ver assim, em que ela está sendo mais criticada. Vou dar um exemplo. A Bíblia do Gênesis ela é criticada porque alguns autores, eu não estou falando de fora, eu estou falando de dentro, de pessoas que são cristãs, elas falam que o Gênesis no capítulo 1, por exemplo, tem um gênero literário poético, em forma de canção. E eu fui estudar poema, fui estudar prosa, fui estudar lá do hebraico, como é que é formado uma poesia. E que se fosse um canto, se fosse uma poesia, para mim tinha o mesmo valor histórico, para mim a palavra de Deus não mudaria nada. Mas eu fui estudar e eu vi que não é bem como as pessoas dizem, não. E também não estou aqui para refutar o que os estudiosos, o que o pessoal que faz teologia lá está estudando, não. Eu não tenho aqui a pretensão de refutar ninguém. Eu não tenho a pretensão aqui de convencer ninguém do que eu estou dizendo é verdade. Eu preciso simplesmente compartilhar essas informações que eu estudo, porque é uma coisa que eu estou buscando. Eu quero aprender mais. Se eu quero conhecer mais dessa palavra, se eu quero que Deus se revele mais ainda para mim, eu tenho como obrigação fazer igual quando eu vou comprar roupa. Tipo, quando eu vou comprar roupa, eu esvazio o meu guarda-roupa, eu tiro aquilo que já não uso mais, que é para poder dar espaço para coisas novas. Coisas novas entrarem. Eu faço isso na minha vida, em várias coisas. Eu tento fazer isso. Quando eu quero uma coisa nova, eu me esvazio daquelas que já não me cabem mais. Entendeu? Do mesmo jeito, quando eu quero aprender coisas novas da Bíblia, eu preciso compartilhar alguma coisa que eu digo. Meu Deus vai dizer assim, filho, para que você quer mais? Por que você quer conhecer mais isso aqui se você não está compartilhando com ninguém? Então, o que eu estou fazendo aqui é um exercício para mim. Eu estou buscando evoluir como ser humano, como pessoa. Eu vou utilizar a quaresma como uma oportunidade para isso, entendeu? Para treinar o meu espírito, para treinar o meu corpo, para mostrar, né? Para treinar o domínio próprio, para pegar o controle e dizer assim, calma, né? Isso aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer no período da quaresma, que eu até fico batendo assim a cabeça. Quando eu falo essa palavra, eu gosto de dizer chamar, shema, né? Que é uma palavra que é do hebraico que significa escuta. Olha no que você escuta, porque a Bíblia, ela não é ela não é só escrita. A Bíblia foi escrita para não se perder, né? No tempo é o que está escrito aqui, mas a Bíblia, ela era passada oralmente, de pai para filho. Era uma coisa que era repassada oralmente. Inclusive o apóstolo Paulo disse que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu falo assim, ouvir, mas quem tá ouvindo tá aqui, mas eu gosto de botar na minha cabeça. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, nesse período dos 40 dias de quaresma, que começou hoje, eu já fui, até tá vindo da missa, já recebi as cinzas, eu tenho que prestar muita atenção naquilo que eu escuto. Então, são dias em que eu presto muita atenção, porque a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu vou prestar atenção naquilo que eu estou ouvindo. Se eu estiver no meio, num círculo, que estão falando coisas que não são produtivas, que não vão contribuir para a minha maturidade espiritual, para o meu desenvolvimento, eu vou aumentar o filtro, sabe? E, ao mesmo tempo, eu vou tentar me cercar, ouvir coisas que vão fazer com que eu entre em conexão com o meu Criador, tá certo? São algumas diquinhas que eu tô dizendo aqui, gente, assim, bem básicas mesmo, porque se eu fosse falar de jejum, de oração, de caridade, seria, né, necessário muito tempo, e não é o foco aqui. Eu realmente quero falar sobre o Gênesis, falar sobre a Bíblia, que é a minha paixão, tá certo? Então vamos lá. Meu chazinho, né, pra me ajudar aqui. Então vamos lá. Como eu disse, eu, né, fui estudar os gêneros literários. Pra mim, mesmo que que fosse um campo que não é,
né? O primeiro capítulo de Gênesis, ele tem uma composição que ela é, sim, uma prosa. Eu fui estudar lá direto, de acordo com o hebraico da época. E eu entendi que a prosa, que o livro tem mais de 70%. Não, 70% não, gente. Vou corrigir aqui. Eu esqueci assim um pouquinho dos números, mas vamos supor que tipo assim, que tem uma porcentagem de história, né? Eu acho que na Bíblia, acho que a porcentagem histórica dela, gente, eu vou depois colocar esse número aqui exato, mas ela é bem ela é superior a 50%. Eu não vou dizer que é 70%, mas eu sei que ela é bem superior a 50%. Entendeu? Que a maior parte, na verdade, sim, a maior parte da Bíblia é história, né? Composta de história. Ela contém gêneros literários poéticos, ela contém outros estilos, entendeu? Inclusive o livro dos Salmos, que são, se eu não me engano, são 150 capítulos inteirinhos em formas de poemas, de poesias, de canções. Daniela, para que se via essas canções? Esse estilo literário de poesia, de canção, como eu disse, era porque a Bíblia antes ela era oral, ela era passada de pai para filho. Então, deixa eu tomar mais um pouquinho da. Então, ao vivo, né, gente? Então, como ela era passada de pai para filho, as canções, né, a poesia era uma forma das pessoas repassarem aquilo, de ficar melhor gravado na cabeça das pessoas, entendeu? E elas irem repassando. O gênero de cânticos, de poesias, era uma estratégia para que a pessoa não esquecesse uma coisa que era muito importante. E o primeiro capítulo do Gênesis, ele tem um estilo literário que é prosa, que é histórico, mas tem elementos poéticos. E algumas pessoas, no nosso meio mesmo, querem invalidar o conteúdo do primeiro capítulo de Gênesis, alegando que o gênero literário dele é uma poesia pura, mas não é. Mas o Gênesis, ele utiliza, o primeiro capítulo do Gênesis, ele utiliza, por exemplo, recursos poéticos para poder enfatizar que uma coisa é muito importante e que a gente não deve esquecer. Porque a poesia, no hebraico, ela tem esse artifício. Gente, eu estou um pouco constipada, então é um pouquinho de paciência aqui no que eu estou falando, né? Fungando aqui um pouquinho. O estilo literário da poesia, né, porque ela tem uma função também que é muito importante. A gente, quando quer grifar, vou dar um exemplo aqui na minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, muito grifada. A minha Bíblia, ela é muito riscada. Eu não sei se dá pra ver, mas ela é bem riscadinha, ó. Coisas que eu acho muito importante, o que eu faço? Eu grifo. Eu grifo, ó. Se eu acho que é muito importante, eu vou lá e grifo. Tenho, né, quase em todas as páginas eu tenho, né, meus grifozinhos, porque quando eu acho que uma coisa é muito importante, eu vou lá e passo, né, o lapisinho, a caneta. Isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui é muito importante. Eu também uso marca-texto, porque, ó, tá aqui, eu encontrei um que eu uso marca-texto, certo? Eu, toda vida que encontro uma coisa que eu acho que falou comigo, que é muito importante, isso aqui, na hora que eu pegar esse texto pra ler de novo, eu vou direto nisso aqui, porque se eu grifei, isso aqui falou alguma coisa muito importante pra mim, que eu não posso esquecer, eu vou lá de novo, ver o que ela me falou. Que isso aqui pra mim, quando eu grifei, tô dizendo que é muito importante, aquilo me chamou muito a atenção, e eu não posso esquecer, é como se eu estivesse martelando ali, eu não posso esquecer isso. Então isso aqui é uma estratégia para que eu não esqueça aquilo que é realmente importante. Só que no falado, né, a Bíblia falada, a Bíblia oral, você não tinha como fazer o grifo. Isso aqui é importante, isso aqui é muito importante, isso aqui você não pode esquecer. O pai está lá ensinando para o filho, né, os rabinos estão lá ensinando para o povo, para aquelas pessoas, né, para os sábios, para os idosos, para os anciões. Então, isso aqui era uma forma de enfatizar que aquilo era muito importante. O que eles faziam? Eles
colocavam o gênero literário poético, né, para poder enfatizar que é uma coisa muito importante. Então, geralmente o gênero literário do hebraico, ele repete, ele reforça o que é dito na linha anterior, tá entendendo? Tipo assim, e Deus disse, haja luz, né, e houve luz. Essa questão de repetir isso daqui, ó, e Deus disse, haja luz e houve luz, é como se ele estivesse reforçando, para que você não esquecesse aquilo. Então, dentro do contexto, dentro da prosa, nós vamos ter um recurso poético para enfatizar que aquilo ali é muito importante, a gente não pode esquecer. E aí as pessoas pegam, né, tipo assim, um texto fora do... não sei nem como é que diz lá, né, mas essas pessoas que dizem isso são aquelas mesmas que gostam de dizer isso, né, um texto fora do contexto vira um pretexto. E é bem isso que acontece. Elas pegam, né, como diz, haja, faça-se, e ela repete isso só porque repete, dá esse tom poético, querem invalidar e querem ter essa parte primordial, essa chave que é o primeiro capítulo da Bíblia, para entender a Bíblia inteira como se fosse um mito. E isso me dói. É como se enfiasse uma faca dentro de mim quando eu vejo alguém dizendo que, sabe, não, no que tá aí não é exatamente o que tá aí. Eu não tenho dificuldade em acreditar em nada do que tá aqui, entendeu? Por isso que eu estou enfatizando, eu não tenho dificuldade em acreditar em nada, eu não preciso que a ciência, eu amo a ciência, mas eu não preciso casar isso aqui com a ciência. Então, outra coisa também que refutam muito o Gênesis é porque tem assim, mas em outras culturas também contam a história de que houve um homem criado do barro, também contam a história de que houve uma rebelião no céu. Tem, por exemplo, na cultura da Babilônia, vou citar aqui a Babilônia, na cultura da Babilônia tem a imagem, por exemplo, tem achados arqueológicos de Marduk, né, vencendo uma serpente, né, como se tivesse um dragão, né, o que representa a imagem do dragão, né, da serpente na Bíblia. Então, assim, é uma imagem muito forte, e tem um texto explicando que Marduk, tal, né, derrotou aquele bicho alado, tipo assim, reforçando, né, que existiu um conflito cósmico, né, na Terra. E assim, as pessoas dizem assim, então o que tem na Bíblia é uma plágio, né, que chamam plágio de outras histórias. Vamos lá, vamos com calma. Eu não vejo dessa forma. Tem muitas outras, né, muitas outras histórias. Tem história egípcia. Gente, eu adoro estudar os deuses do Egito, porque é incrível. Igual tem o perfume original, né, eu gosto de falar bem disso. Igual tem um perfume que é original e tem os inspirados, né, tem aqueles perfumes que são inspirados. Pra mim tem uma história original. E todas essas histórias que tem ao redor, né, do Egito, da Mesopotâmia, né, que foram encontrados lá na biblioteca, né, daquele famoso Assurbanipal, né, da Assíria, que tem também falando lá na biblioteca dele, tinha achados falando da Arca do Dilúvio, e também sobre a criação, na Grécia, em Roma, todos os panteões, todas essas histórias, né, paralelas, todos esses deuses, tudo isso tem, sim, um fundinho de verdade misturado com mentiras. Mas assim, Daniela, por que você está dizendo que os outros são mentiras e por que você está dizendo que a Bíblia é a verdade? A gente vai chegar lá. Mas veja só, lá em Ur mesmo, dos caldeus onde Abraão morava, tinha uma cultura de Nana, né? Nana, se eu não me engano, era o deus Nana, que eles adoravam lá. Que tem imagens do deus Nana, porque eu não tenho recursos, e que eu não me preparei para ter recursos audiovisuais que eu mostrasse as figuras, né? Daquele achado arqueológico que mostra, né? A figura de como os homens têm lá retratado a criação do mundo. E tem figuras deles ali fazendo vasos de barro e Nana moldando o homem, né, do barro.
tem várias outras culturas que falam que o homem veio do barro. Isso tudo só vem para reforçar para mim que existiu de fato uma história verdadeira. Existe no meio disso tudo uma verdade. Do mesmo jeito na Mesopotâmia, tem o zoroastrismo. Eu gosto de estudar o zoroastrismo, né? Que Gilgamesh, né? Que quando a gente estuda história, acho que alguém que estudou história vai lembrar aí de Gilgamesh, né? Que é o famoso Noé, que tem histórias da Bíblia, de aconteceu o dilúvio. Então, tipo assim, tem vários textos arqueológicos mostrando que houve esse tipo de coisa, entendeu? Mostrando que houve um início de tudo, que houve um primeiro homem, que houve... Tem muitos achados que tem, tipo assim, o homem e a mulher sentados em frente a uma árvore e tem cobras. Tipo assim, isso... Achados arqueológicos valiosíssimos. Se vocês quiserem depois, eu trago essas fotos, é porque eu não usei desses recursos audiovisuais para poder mostrar para vocês essas figuras, né, que são achados da arqueologia que mostram que várias outras civilizações contam uma história que é similar àquela que vem dizendo na Bíblia. E todas elas partem de um pressuposto de que houve um primeiro homem e houve uma primeira mulher. Tá certo? Então, pra mim, isso é valiosíssimo. Isso pra mim só reforça que a história da Bíblia ela é muito verdadeira. Entendeu? Porque existiu sim. Eu, pelo menos, costumo dizer, eu não sou descendente de macaco. Nem vem, que pra mim é uma coisa assim, extremamente absurda. Eu não sou descendente de macaco de forma alguma. Entendeu? Eu creio completamente, sem duvidar. Eu creio na Bíblia inteirinha. E se Deus disse que criou o mundo assim, eu não duvido de nada. Eu, ao contrário, endosso a Bíblia inteira. Jesus endossou lá nos evangelhos o Gênesis e eu acredito piamente. Então, assim, Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo para guardar a verdade da Bíblia. Deus escolheu um povo. E esse povo... O Gênesis vai retratar isso. Os primeiros capítulos de Gênesis, se eu não me engano, até o capítulo 12 de Gênesis, a gente vai ter uma história mais geral da Bíblia, falando do homem, da relação de Deus com o ser humano. E aí começa a haver um rompimento a partir do momento em que o homem ele começa a buscar a glória, querer ser famoso pelos seus próprios méritos, que é ali na Torre de Babel, né? Que o homem já está assim numa decadência muito grande, depois que passou o dilúvio, tá? Isso depois de passar o dilúvio já, porque é uma história muito, tipo assim, essa parte introdutória dos 12 primeiros capítulos é uma parte da história da humanidade, contra a história da humanidade como um todo. Só que Deus, entre os descendentes de Adão, ele escolhe uma família, né, que são os descendentes de Sete, que invocam o nome do Senhor. A gente vai estudar isso com calma mais lá pra frente, sabe? Que vão invocar o nome do Senhor e ele escolheu essa linhagem, entendeu? Que invocou o nome do Senhor para que ela não é que ela escondesse, ela guardasse a verdade, tá certo? E a gente vai estudar isso, como foi que essa verdade ela foi preservada. E, gente, eu nem comecei a falar ainda, eu tenho um objetivo hoje, que é mostrar pra vocês sobre o que fala a Bíblia inteira. E como eu tô falando de como eram os gêneros literários antigos, tem uma coisa importantíssima que eram falados na antiguidade, né? No tempo em que a Bíblia foi escrita, no tempo que a Bíblia foi escrita assim, e também que ela foi repassada oralmente, de pai para filho, né? Foi sendo repassada. O primeiro, tipo assim, todos esses relatos que eu falei, tem a imagem e tem o texto. Sempre o texto, a primeira frase, a primeira palavra desses textos antigos, elas já dizem de cara de que vai falar todo o resto, de que vai falar todo o conteúdo, e com a Bíblia não é diferente. A primeira palavra da Bíblia é uma chave que você, virando ela, você vai entender do que fala inteiramente toda a Bíblia. Até eu coloquei aqui, eu vou daqui a pouco no quadrinho, ó. Eu coloquei aqui que eu estou fazendo um estudo do Gênesis, eu não sei nem se dá pra ver direitinho. Estudo do Gênesis, não sei se dá pra ver aí, porque fica espelhado, né? Mas é o estudo do Gênesis.
Coloquei, ó, estudo do Gênesis e a primeira palavra da Bíblia, que é o Bereshit. E é uma chave para a gente entender toda a Bíblia. A primeira palavra da Bíblia, ela já diz de quem a Bíblia inteira vai falar. Entendeu? Bereshit vou pegar aqui minha Bíblia, tá? Vou pegar aqui minha Bíblia. E vou aqui pro primeiro capítulo de Gênesis. A gente vai estudar Gênesis, a gente vai estudar bem estudadinho. Vamos começar pela primeira frase. Aqui na minha Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu coloquei ali em cima também, é a versão que estava na minha Bíblia do celular também, que é no princípio. Não sei se dá pra ver. Não vai dar, porque tá espelhando. Então vai estar aqui, ó. Bereshit, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi só isso que eu escrevi aqui no meu quadrinho. Que esse é o meu objetivo de hoje. É dizer para vocês o que é que diz a primeira frase do livro do Gênesis. Que, na verdade, a gente começa aqui, ó. Né? O título, na verdade, ó, não sei se dá para ver aqui, mas é No Princípio. No Princípio. Certo? No Princípio. É sobre isso que a gente vai estudar hoje. Esse no princípio, que é a primeira palavra que tem na Bíblia é Bereshit. Bereshit. E ela, traduzida aqui na nossa Bíblia, é no princípio. No princípio. E a gente vai estudar hoje esse no princípio. A gente vai estudar o Bereshit. Porque assim, os judeus, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a nossa Bíblia, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento da gente, a gente herdou da tradição judaica, a gente herdou dos judeus. A gente tem a Torá para os judeus, que para nós é o livro da lei de Moisés, que é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Números e Levíticos. Certo? Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá para os judeus. E o livro do Gênesis, os judeus, gente, até os judeus. Eu não gosto de falar de judeus não, tá, gente? Porque eu gosto muito desse povo. Eles tiveram uma missão muito importante na história da humanidade. Eu sou, na verdade, apaixonada pela cultura deles. Então, eles chamam o primeiro livro da Bíblia de No Princípio, porque além da primeira palavra da Bíblia ela ser uma chave, ela também dá nome ao livro. Então, para os judeus, o primeiro livro da Bíblia se chama No Princípio. No Princípio. No Princípio. Não esqueçam mais disso não, gente. No Princípio é a primeira palavra da Bíblia, No Princípio. E sabe o que é mais interessante? Para que ela fosse... porque, na verdade, a palavra Bereshit ela é a junção de Eshit. O que quer dizer Eshit? Quer dizer primeiro, quer dizer princípio. Gente, como é que sabe tudo isso? Porque a gente vai ver isso aqui lá em Paulo. Paulo é quem vai dizer para nós o significado da palavra Eshit. E Ber, né? Que Bet, né? Ber, ele é uma preposição que ela não combina nada com essa oração da primeira fase da Bíblia. Se a gente fosse colocar para ser dentro da gramática dos judeus, para que ela ficasse uma frase correta, em vez de Bereshit, teria que ser Bareshit, tá certo? No princípio, porque a tradução dessa expressão Bereshit, eu não sei se eu vou enfatizar, vou tentar enfatizar aqui para vocês, ó. Bereshit, tradução no princípio, certo? Então, Eshit tem significado de princípio, de primogênito, de primeiro, tá certo? E não é só a ideia de tempo, tá certo? Como a gente vê no princípio. Não, foi no tempo, foi quando tudo começou, foi no princípio. Mas só que esse no princípio é uma coisa assim que até os judeus, eles tipo assim... Eles podiam ter corrigido esse erro gramatical, né? Na primeira frase da Bíblia tem um erro gramatical. Como assim? No princípio não combina com o verbo criar, não combina com
Tá entendendo? Não tem uma combinação. Essa primeira frase da Bíblia, se a gente fosse estudar ela gramaticalmente, ela conteria um erro gramatical. Deveria ter escrito a palavra Bereshit, tá certo? Por conta da preposição, porque Ber é a preposição e Eshit nós tivemos que iniciar um novo vídeo, porque o outro deu um erro na conexão. E aí vamos lá. Voltar ao assunto que a gente estava dando continuidade no outro livro. Então essa palavra, Eshit, ela significa o princípio, plenitude, a cabeça. De onde é, Daniela, que você tirou isso? Paulo, lá em Colossenses, no livro, na carta, né, aos Colossenses, ele dá a definição pra gente de o que é, de quem é esse Bereshit. Como assim, Daniela? Quem é Bereshit? Porque, na verdade, como eu disse, como não combina com a frase, está denunciando aqui que esse Bereshit, ele é uma pessoa. A primeira palavra da Bíblia já denuncia de quem a Bíblia inteira vai falar. Vamos ver o que Paulo diz lá aos Colossenses. Carta aos Colossenses, eu abri aqui, eu deixei já salvinho, né? Carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, a gente vai ler a partir do versículo 15, para ver o que Paulo fala sobre esse Eshit, sobre o nosso Bereshit, quem é, quem será. Então vamos lá, preste bem atenção, tá? Que Deus, ele começa falando aqui dizendo o seguinte, eu vou ler a partir do 15. Ele, vamos de quem vê, de quem é que está falando. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Do mesmo jeito que na nossa língua, uma palavra ela tem vários significados, a palavra Eshit também tem. A palavra Eshit também significa primogênito. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem que esse Bereshit está falando? Quem é no princípio? No princípio é uma pessoa e a gente vai tentar descobrir aqui quem é no princípio, tá certo? Vamos tentar, fiquem atentos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, aí é que tá, porque o Bereshit é uma expressão por ele, como se Deus tivesse criado. Deus criou o céu e a terra. Foi por meio do princípio. É tipo assim, é como se a frase fosse assim: por meio do princípio, através do princípio, pelo princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi através do princípio que Deus criou o céu e a terra. Foi por meio do princípio que Deus fez o céu e a terra. Foi no princípio que Deus fez o céu e a terra. Foi pelo princípio, no princípio, para o princípio. Foi tudo pelo princípio. Quem é o no princípio? Que dá nome ao primeiro livro da Bíblia lá para os judeus. Quem é esse no princípio? Né? Quem é essa pessoa que está sendo falada aí na primeira palavra da Bíblia? Pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Os seres visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades,
tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. E nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça. Este também significa cabeça. Certo? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Quem é o Bereshit, minha gente? Quem é o no princípio? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. A primazia também é este. Pois Deus quis fazer, olha que chave. Pois Deus quis fazer habitar. Eu circulo. O negócio desse aqui, meu filho, eu grifo logo na hora. Deus quis fazer habitar. Deus quis fazer habitar nele. Habitar nele toda a plenitude. E por ele reconciliar consigo todos os seres humanos, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Eu preciso dizer quem é o Bereshit? Que a pista aqui, né, tá enorme. Por meio do seu sangue derramado na cruz. Como assim, gente? Sangue derramado na cruz quer dizer que Deus escolheu por meio dele, né? Tipo assim, Deus escolheu o princípio, Deus escolheu tipo, tudo foi criado por ele, para essa finalidade, para que ele viesse habitar conosco. Porque nos primeiros versículos da Bíblia, Deus já se revela ao ser humano. Deus tenta se revelar ao ser humano, tipo assim, o seu caráter. Deus tem um caráter, não sei, se revela através de 3 personalidades, vamos dizer assim, para tentar entender. Deus se revela como o Pai Criador. Ele é o Criador. Deus criou o céu e a terra. Por meio de quem? No princípio. Porque tudo foi criado por ele, para ele. E tudo foi criado por ele, para ele. Porque no princípio está aqui, ó, na primeira frase da Bíblia. Por quê? Porque Deus se revela como aquele que é o Pai Criador e como aquele que, apesar de ser o Pai Criador, ele veio habitar conosco. Ele é Deus que habita no meio de nós. Então esse Deus que habita, ele está revelando o seu caráter de um Deus que é Espírito, que é Pai Criador, mas é um Deus que sai da sua grandiosidade, do seu santo, para se tornar um Deus conosco, habitar. Ele veio morar conosco. E Jesus é o Deus conosco. A gente vai ver isso aqui já que João vai dar a luz pra gente. E também, logo assim, no segundo versículo da Bíblia, já fala que a terra era vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus é o Pai Criador. Ele se revela com esse caráter criador. Ele revela o seu caráter, que quer se reconciliar com o ser humano, porque houve a queda. Se não existiu Adão e Eva, não tem como existir o Bereshit, tá, gente? Porque se não existiu o pecado, se o pecado não entrou por meio, que no pecado não causou a morte, então não precisa Jesus vir morrer, entendeu? É por isso que é tudo muito interligado. A Bíblia toda fala sobre isso. A gente vai entender que a gente ainda está no primeiro versículo da Bíblia. Nós estamos no primeiro. E aí, entrando no segundo, fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas. A gente tem o caráter do Pai, do Filho, do primogênito. Por meio dele, todas as coisas foram feitas para ele. E o caráter de Deus morando em nós. Deus, que é Espírito Santo, que ele, além de habitar conosco, no meio de nós, ele também habita em nós. Não é um Deus distante não, tá, gente? É um Deus criador, que ele é Pai, mas ele veio habitar conosco e também veio habitar em nós. Oh, Deus maravilhoso, gente, a Bíblia toda é muito coesa.
E aí vamos aqui também que o evangelista João dá uma pista pra gente de quem é esse Bereshit. Como eu disse, o Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia inteira, fala de uma pessoa, revela uma pessoa. Vamos ver aqui quem é essa pessoa. Gente, eu tô gripada, por isso que eu tô assim, né, dando um desconto aí. Não quis parar o meu propósito por conta da gripe, não. Tá certo? Disse que ia fazer, vou fazer. João, no primeiro capítulo de João. É uma leiturinha grandezinha, assim, eu vou ler, gente, porque é massa demais. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, o livro de João já começa, sabe com o quê? Com Bereshit. Bereshit, o livro de João começa no princípio. No princípio era a palavra. Outras traduções tem, era o verbo. Ai, gente, eu fico... Uau! Ouvi, né? As palavras, tudo foi feito querendo assim, ai, Deus fez, não fez com palavra, com varinha mágica, não foi varinha mágica que Deus criou o mundo, não. Foi com o seu falar. Todo o universo se formou com o seu falar. Eu amo essa música. Todo o universo se formou com o seu falar, com a expressão haja, faça. Tudo denuncia que existe Deus. Inclusive, né, até a ciência se rende, ela tem que se render. Às vezes ela precisa se render, porque a ciência até do século XIX dizia que o átomo era indivisível. E aí a neurociência já mostrou com meus estudos que o átomo ele não é indivisível. Se bem que a ciência não corrigiu o nome, viu? Até hoje o átomo se chama átomo, mesmo sendo divisível. Ele tem o significado de não divisível, mas dentro do átomo existe uma partícula que ela é 10 elevado a 500, é 500 zero para frente, menor, e que é como se fosse um som, uma coisa sonora, sabe? Tudo revelando que foi, tipo assim, como se tudo tivesse conectado. No universo tudo tá conectado, minha gente. E essa partícula indivisível, a primeira partícula, né, que se chegou, ela é sonora, entendeu? Deus criou o mundo com, sabe, com a vibração sonora, com o som. Haja, escuta, chama, escuta, entendeu? Tudo se criou pelo som da sua voz. Ele é a palavra, ele é o verbo. E é isso que João está dizendo aqui, o evangelista João está dizendo. No princípio era a palavra, ou o verbo. No princípio era a palavra. Jesus, além de tudo, então, eu já disse, né, que não tem mais nem como esconder, gente. No princípio é Jesus, não tem nem como fugir disso. É o Cristo, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. E a palavra, com letra maiúscula, viu? A palavra é uma pessoa aqui também. E a palavra era Deus. A palavra era Deus. Jesus é Deus. É Deus habitando conosco. Ele é Deus. Ele é a manifestação de Deus no meio de nós, que veio habitar conosco. Que nem no tabernáculo, né? Que Deus veio habitar conosco. O tabernáculo é isso. Deus queria habitar no meio do seu povo. E ele se tornou pequeno e veio habitar no meio deles, no meio do tabernáculo. Só que Jesus é o tabernáculo vivo de Deus. Ele veio habitar com o seu povo. Então Jesus, né, que é a palavra, que é o no princípio, era Deus. A palavra era Deus. O verbo era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, por meio da palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. Tudo foi feito por meio do verbo. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Nela estava a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nela estava a vida. No princípio é a vida. A palavra é a vida. E a vida era a luz dos homens. A gente vai no terceiro, se eu não me engano, no terceiro versículo, a gente vai falar sobre a luz. Gente, é tanta coisa para falar da luz.
Eu sei como é que a gente em 40 dias vai conseguir fazer o estudo do Gênesis e tudo, porque a gente tá na primeira frase, né, entrando ali na segunda, e quando entrar na terceira, que é a luz, a gente vai dar um bug aqui, porque a luz é muita coisa pra gente ver sobre a luz. Que a luz, tudo denuncia que é Cristo, gente. O Gênesis inteiro tá falando só de Cristo. Todos os versículos do Gênesis, do primeiro capítulo, fala de Jesus. Ele tá lá. Ele tá lá, escancarado. Só quem não quiser ver que não vê, tá? Tudo foi feito por meio dele. E sem ela, nada do que foi feito existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Grave isso aqui, a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, o seu nome era João. Aqui tá falando de João Batista, tá? E ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz. Gravem isso que a gente vai falar sobre essa luz ainda, tá certo? Para que todos pudessem crer por meio dele. Não era ele a luz, mas veio dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não a reconheceu. O mundo não reconheceu a palavra. O mundo não reconheceu, o que ele está falando aqui com os judeus, né? A maioria deles, não todos. Não reconheceu quando Deus veio habitar no meio deles. Eles não reconheceram, a maioria não conseguiu enxergar que a luz estava ali presente no meio deles. Ela veio para o que era seu, mas os seus não os acolheram. A quantos, porém, acolherem, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes poder de tornarem-se filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não pelo sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E a palavra, aqui ó, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E a palavra, que é Deus encarnado, que é Deus morando conosco, né? A palavra se fez carne, humano igual a nós, para vir morar no nosso meio. Que Deus amoroso, que para mim a Bíblia fala de uma história de amor incrível, apaixonada, de um Deus que é tão apaixonado pelas suas criaturas, pelos seus filhos, pela tua criação, que ele quis vir sentir na pele, que ele quis vir habitar conosco, que ele veio, quis nos entender de tal ponto que ele se tornou um humano igual a nós, para poder, sabe, para poder ficar perto de nós. Deus queria tanto estar perto de nós, da gente, que ele fez isso. Que Deus maravilhoso. Aí as pessoas perguntam, como é, Daniele? Que esse da Bíblia aqui é a verdade e os outros lá não é a verdade. Como é que você sabe? Pegue os livros lá, pegue a história da criação do mundo, dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos babilônios, dos sumérios, dos zoroástrios, e coloque dentro de um presídio. Deixa um ano lá dentro e depois você pegue em outro presídio, bota essa Bíblia aqui dentro, bota uma Bíblia lá dentro dela, e aí um ano você vai ver quem tem o poder de transformar, quem tem o poder transformador de transformar vidas. A chance de um ano você entrar no corredor daquele presídio e você escutar pessoas louvando o nome do Senhor, pessoas sendo transformadas, pessoas mudando de vida em virtude desta palavra aqui, é muito grande. Então, a primeira coisa que eu digo é, primeiro que tudo, eu sei que a Bíblia é toda verdade porque Jesus endossa a Bíblia, os apóstolos, todo mundo, né, que os escritores do Novo Testamento, todos se referem ao Gênesis, dando para eles a sua força e o seu poder. A Bíblia toda ela é coesa, ela é muito afiadinha, do princípio até o final. Ela fala de um assunto só, é só de Jesus, é de Deus, né, se revelando. Mas ele se revela por meio de Jesus. Ele veio se tornar mais acessível para a gente entendê-lo melhor,
pra gente, ele se revelou por meio de Cristo. E aí a Bíblia toda fala sobre isso, como eu já falei. E essa verdade, ela transforma. Essa é a diferença entre a Bíblia, a palavra de Deus, e outras palavras, outras religiões, entendeu? É que ele veio ao mundo, ele foi à cruz, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressurgiu em vida, né? Você não tem como acreditar no Gênesis, não tem como acreditar que uma pessoa ressuscitou e que ela depois foi comer peixe, entendeu? Com os apóstolos. Então, assim, é como eu disse, ou acredito em tudo ou não acredito em nada, porque senão sua fé é vã. A fé é vã, entendeu? Porque se Cristo não ressuscitou para nos salvar de um pecado original, de um pecado originário, né? Se Deus não veio, se não existiu Adão e Eva, não existiu o rompimento entre o homem e Deus, então para que Jesus viria? Não faz sentido, gente. A Bíblia toda, ela é coesa. Então é isso. Né? A palavra se fez carne, o verbo está no meio de nós, e nós vimos a sua glória, a glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem os deu a conhecer, ou quem nos deu a revelar. Era esse meu objetivo hoje, revelar que a Bíblia, ela fala todinha desse, no princípio, desta pessoa, da Santíssima Trindade, né? Deus é um só Deus. Escuta, Israel, o Senhor é o vosso Deus, um é o Senhor. Ele é o Senhor Deus. E tipo assim, diferente de todos, as pessoas assim, mas como é que a gente sabe que as outras histórias não é mentira? Porque é diferente. A Bíblia, o relato que tem no primeiro capítulo de Gênesis, ele é diferente das outras religiões. Ele é totalmente diferente, entendeu? É como se Adão e Eva fossem passando para seus filhos, né, as histórias, e tivesse acontecido no telefone sem fio, aconteceu ali uma interlocução, uma falha, e as histórias começaram a sair mal contadas. Mal contadas, né? Mas tudo denuncia a verdade, tudo aponta para a verdade. E a verdade é Cristo. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. E foi essa a minha pretensão hoje, falar sobre esse no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não foi somente no espaço de tempo. A gente já entendeu hoje que esse no princípio é Jesus. Ele está falando, esse no princípio ele é uma pessoa, ou seja, através do princípio, através da palavra, por meio da palavra, que a palavra é Cristo, que a palavra é Deus, por meio da palavra, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou por meio do princípio. Eu espero que tenha ficado, essa ideia tenha ficado fixa, que tenha dado para ser esclarecido quem era esse no princípio, que tenha ficado claro. A primeira frase da Bíblia, a gente precisa dela para entender a Bíblia inteira. Entendeu a primeira frase da Bíblia? A gente vai partir para entender, né, os demais aspectos, mas a primeira frase é indispensável. Então, se você entendeu, se você compreendeu, você sinaliza para mim, onde eu não entendi. Você faz uma pergunta, eu respondo. Espero ter tempo de qualidade para fazer isso, para responder alguma dúvida. E eu espero que tenha ficado a compreensão do primeiro encontro, né? Que tinha como objetivo em fazer uma introdução sobre o livro do Gênesis, que também é conhecido como o livro do No Princípio. O livro do Bereshit, né? No princípio. Espero que vocês tenham gostado. Paz e prosperidade para vocês. Uma quaresma abençoada. Espero que vocês vivam a quaresma com muita reflexão, com muita
com muita intensidade, que vocês aproveitem para treinar o corpo, o espírito, a mente. E é isso, paz e prosperidade, uma semana abençoada, uma quarta-feira de cinzas abençoada e também uma quaresma abençoada, bem abençoada mesmo para todos, tá? Beijo, fiquem com Deus, eu vou encerrar.